Na aula 1, a gente falou um pouquinho sobre as características do movimento retilíneo uniforme, que diz que ele percorre espaços iguais em tempos iguais e nos falou que a velocidade é constante. A velocidade sendo constante, a gente tem uma aceleração nula. Mas como que a gente faz para calcular a velocidade de um móvel? Aí tem uma equaçãozinha, uma fórmula que a gente precisa saber. Para calcular a velocidade de um móvel, a gente vai estar colocando a variação do espaço, o deslocamento, a distância percorrida pelo móvel, dividido pela variação do tempo, dividido pelo intervalo de tempo gasto durante aquele deslocamento. Se eu quero saber a variação do meu espaço, o meu deslocamento, eu tenho que pegar o deslocamento final menos o inicial. Se eu quero saber o meu intervalo de tempo, eu pego o tempo final menos o inicial. E qual é a unidade usada para calcular a velocidade? Pode ser usada quilômetro por hora, então meu deslocamento vai estar em quilômetro, meu tempo vai estar em hora, ou pode ser usado metros por segundo. Meu deslocamento vai estar em metro e meu tempo vai estar em segundo. Essa é a unidade usada pelo sistema internacional. Então, se pedir para você dar uma resposta de acordo com o sistema internacional, você tem que transformar em metros por segundo para chegar no resultado de velocidade em metros por segundo. Depois eu mostro como fazer essa transformação de quilômetro por hora para metros por segundo. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho aqui, vou pegar uma folha aqui em branco. Se eu tenho um móvel percorrendo um espaço de 4 metros e ele gastou 2 segundos para percorrer esse espaço. E eu quero saber a velocidade desse móvel, então eu vou colocar a fórmula. Velocidade é igual variação do espaço dividido pela variação do tempo. No caso aqui, eu já tenho quanto de espaço que foi percorrido pelo móvel. O seu deslocamento foi de 4 metros. E eu já tenho também o intervalo de tempo, já tenho a variação do tempo, que é 2 segundos. Então, é só jogar aqui na fórmula. Eu tenho aí, então, que velocidade é igual o espaço percorrido, 4 metros. E o tempo é 2 segundos. 4 dividido por 2, eu vou ter que velocidade é igual a 2 metros por segundo. Normalmente a gente não representa assim. A gente coloca assim, velocidade é igual a 2 metros por segundo. Agora, se eu disser para vocês o seguinte, um móvel saiu de um espaço, aqui está marcando 2 metros, aqui está marcando 6 metros. Aqui está o tempo 1 segundo e aqui o tempo 3 segundos. Qual é o meu deslocamento? Qual é o tempo gasto nesse deslocamento? Como que eu vou fazer essa equação? Eu vou descobrir primeiro o ΔT. ΔT eu tenho tempo final menos tempo inicial. ΔT é igual tempo final, 3 segundos, menos tempo inicial, 1 segundo. Variação do tempo, meu intervalo de tempo é 3 menos 1, eu gastei 2 segundos. Qual é meu deslocamento? Então, ΔS é o S final menos o S inicial. O S final é 6. Então, eu tenho que ΔS é igual a 6 metros menos 2 metros. Meu ΔS é igual a 6 menos 2, 4 metros. Aí, sim, eu tenho ΔS, tenho ΔT e vou jogar na fórmula. Velocidade é igual ΔS dividido por ΔT. Velocidade é igual ΔS, 2 segundos. Desculpa, ΔS é 4 metros. Dividido por o tempo, que é 2 segundos.
Velocidade igual 2 metros por segundo. Quando se faz um exercício, sempre é necessário ou fazer um desenho, colocar as informações dos dados, repetir as fórmulas, para depois resolver jogando os dados do problema na fórmula, para não errar. Essa fórmula da velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Se eu quero saber a velocidade, eu utilizo essa fórmula. Se eu quero saber o tempo, eu troco. Esse vem para cá e esse vem para cá. ΔT é igual ΔS dividido por velocidade. Se eu quero saber o ΔS fica de um lado e o esse daqui passa para lá multiplicando. Então, para me saber o ΔS, eu tenho velocidade vezes ΔT, que é o tempo. Se eu já informo a quantidade de tempo, eu já posso colocar sem o delta, V vezes T. Essa fórmula é muito utilizada para o movimento retilíneo uniforme, onde não há uma aceleração interferindo e a velocidade vai ser constante. Então, agora, seguindo o nosso raciocínio, a gente vai pensar assim, olha. Se eu quero saber o meu deslocamento final, eu tenho o deslocamento inicial, que a gente pode substituir e colocar 0, SI ou S0, inicial ou 0, tá? O tempo, que é a minha variação do tempo, e a minha velocidade. Eu peguei essa fórmula aqui, olha, em vez de colocar TF menos TI, eu já respondi aqui que é o T, é o intervalo de tempo gasto. Se eu quero saber o SF, eu isolo o SF aqui, jogo o T para lá multiplicando, e o SI que está negativo passa para lá somando. E aí eu obtenho essa fórmula aqui, ó. Deslocamento final é igual deslocamento inicial mais velocidade vezes o tempo. E aí tem uma formulazinha que o pessoal gosta muito de falar, ó. Que o deslocamento é igual a sorvete, ou que sentado, sozinho, vendo TV. Para ficar fácil de gravar quando a gente quer saber o deslocamento. Então, ou seja, tudo vem com base essa fórmula. E aí eu vou substituindo pelos significados dela e chego aonde eu quero. Se eu quero uma fórmula de saber apenas o deslocamento final, eu posso usar essa fórmula aqui. Então, basicamente, a gente tem essas 3 formulazinhas, mais a do sorvete, ou a do sentado, sozinho, vendo TV. Porque essa bolinha aqui é o 0, é o inicial, é o SI. Tá? E esse aqui seria o SF, que é o final. Então, basicamente, são essas fórmulas usadas para o movimento retilíneo uniforme. Tá, mas eu estou falando do movimento retilíneo uniforme o tempo inteiro. Movimento retilíneo uniforme. E o que é o M, R, o V? Aqui é o uniforme, aqui vai ser variado. Nesse movimento eu já vou ter aceleração, já vou ter uma velocidade que não é constante, que vai ser variada, ó, uniformemente, e aqui uniformemente variado. Então, a velocidade aqui vai ser variada. Quais são as características do movimento retilíneo uniforme? Uniformemente variado. Ele percorre espaços diferentes em intervalos iguais. Então, eu tenho aqui o exemplo, ó. Ele está percorrendo 2 metros em 1 segundo e depois 4 metros em 1 segundo. Quer dizer que nesse período aqui, olha, houve uma aceleração, houve um aumento de velocidade que não está igual aqui. Esse espaço de tempo aqui, que é 1 segundo, ele percorreu 2 metros. Nesse daqui, ele percorreu 4 metros. Então, ou seja, percorreu espaços diferentes em intervalos iguais. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele teve uma velocidade variada. A velocidade, então, não é constante, porque houve uma aceleração. A aceleração agora não é mais igual a 0. Existe uma aceleração e ela é constante. E qual que é a fórmula para se calcular uma aceleração? É uma fórmula utilizada para os movimentos retilíneos uniformes,
uniformemente variado que tem aceleração. No MRU não tinha aceleração, no MRUV vai ter aceleração. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E o que é a variação da velocidade? É velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial é o ΔT. Então, da mesma forma que eu tenho a fórmula de velocidade, eu também tenho a fórmula de aceleração. E aí, eu posso jogar essa fórmula e fazer essa daqui. E ainda posso fazer a mesma coisa para poder saber o deslocamento, tendo essa outra fórmula aqui. Então, para o MRU V, eu tenho fórmula de aceleração, fórmula de velocidade, fórmula de deslocamento diferente. Então, são essas as formulazinhas para calcular a aceleração, velocidade e o deslocamento final. Vamos passar agora para exercício. No próximo vídeo, farei exercícios a respeito disso.